Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos abordar um assunto que eu gosto muito e tem a ver com a minha formação acadêmica, não é? Porque eu sou graduado em letras, eu fiz português e literatura. Eu tenho que fazer um resumo aqui básico para vocês. Eu iniciei na leitura com revistas em quadrinho, em especial do Batman, e também na época da escola tinha uma série chamada Vagalume. Eu não sei se alguns de vocês aí conhecem. São vários autores brasileiros que têm diversos tipos de histórias, não é? Marcos Reis, que era um pseudônimo, não é? Na verdade, o nome eu não me recordo agora no momento, mas tinha vários livros legais, Do Outro Lado da Ilha, O Mistério dos Cinco Estrelas, se não me falha a memória, tá, gente? Faz tempo isso. Eu lia na época da escola, dos 13 aos 14, aos 15 anos, mais ou menos. Faz bastante tempo. Desde aquela época das cavernas, não é? Faz bastante tempo. Mas veja bem, mas não foi bem revista em quadrinho ou essa série Vagalume que fez com que eu tivesse paixão pela literatura. Eu vou dizer para vocês aqui agora o autor que fez com que eu ficasse perdidamente apaixonado por leitura. O nome desse autor é Leir Moraes. Eu li o livro Bola de Gude a primeira vez aos 13 anos. Eu estudava numa escola particular em Campos, não é? Se eu não me engano, era sexta série, se não me falha a memória. Eu tinha uma professora chamada Abigail, que recentemente até encontrei ela na internet, né? Continua jovem e tal. Ela era bem novinha na época que deu aula pra gente, não é? Tá normal, tá a mesma coisa, não mudou nada. Esse livro foi um dos livros, entre outros, que estava na grade lá da escola. Ela pedia, a gente tinha que comprar os livros, né? Escola particular é assim, você não ganha do Estado, não é? Na verdade, eu tenho esses livros até hoje. Estão guardados ali junto das minhas revistas, porque eu tenho coleções das minhas revistinhas de quadrinhos, né? Revistas de super-heróis. Eu tenho inclusive edições raras, coisa de colecionador, não é? E esses livros, é claro, estão lá. Também eu tenho alguns livros da série Vagalume, que eu comprei na época também, porque eu gosto de leitura. Mas esse livro, Bola de Gude, é uma coisa interessante, porque eu li ele várias vezes. Eu reli, na verdade, várias vezes. Porque a história é uma coisa que me prende. A história tem amor, tem romance, não é? Tem história de gratidão, tem aquela coisa de amizade e conta várias fases da vida. Eu gosto de história assim, não é? Que vai envelhecendo. Eu acho que daria um excelente filme. Eu acho que poderia ser uma série, uma novela, porque a história é muito linda. É uma história muito linda, emocionante. E eu já vou explicar por que é emocionante. Quando eu voltei para cá, para a escola Raimundo de Magalhães, que eu estudei praticamente a minha vida toda, na oitava série eu tinha uma professora, Josinete, e ela fez com que todos os alunos escolhessem um livro e você ia ler esse livro e depois iria ter que ir lá na frente, não é? Na frente de todos os alunos, não é? Contar a história. Só que os alunos, eu tenho certeza que vocês sabem disso, o pessoal gosta muito de colar, o pessoal é meio tímido, né? Nervoso e tal, coisas do tipo. E o pessoal tomou nota
do que leram, não é? E fizeram um resumo e leram o resumo que fizeram nessas apresentações aí que a professora pediu. E eu fiquei para o final, eu fui o último, na verdade. E uma das alunas que ficou, né, no caso, que foi anterior a mim, os outros tinham ganhado notas baixas, porque eles estavam lendo ao mesmo tempo ali na explicação, não é? Já essa moça, que eu não vou falar o nome dela aqui agora, ela leu, né, algumas anotações que ela fez e ela ganhou nota 10. Não é? Aí, na hora que eu fui falar a história, que eu havia lido já umas 3 vezes naquela época, desde os 13 anos, que foi quando eu li a primeira vez, eu falei a história todinha para a sala, sem ler nenhuma anotação. Estão entendendo? Porque a história, ela entrou na minha mente, aquela história. Então eu repeti a história, contando da minha forma, é claro, não é? Eu não fiz fielmente igual ao livro, né? Eu contei os fatos importantes. Eu só sei que aconteceu uma coisa fantástica nessa apresentação. Todos dentro da sala estavam chorando no final. Todo mundo, a professora, todo mundo emocionado, inclusive eu. Eu sou meio durão, não é? Kryptoniano e tal, e fortão, mas a gente tem emoções, a gente tem sentimentos, e é muito emocionante. Para mim, é um dos maiores livros que eu já li. E eu estou falando sério para vocês. Leir Moraes. Eu vou dizer para vocês aqui, porque quando eu fiz faculdade, eu conheci outros escritores, não é? O que eu sou mais fã de todos os tempos é o Machado de Assis, aí tem o Leir Moraes e tem um estrangeiro que eu gosto muito, que é o Dan Brown, né, do Código da Vinci e outros livros que eu li, vários inclusive. E li muitos conteúdos também aí do Machado de Assis, que para mim está encabeçando. É o maior dos escritores que já existiu, não é? É claro que tem outros brasileiros que eu também gosto, né? Não vou lembrar o nome de todos aqui e também não quero esquecer e falar alguns, deixar outros para trás. Mas esse vídeo aqui é como se fosse a minha homenagem ao Leir Moraes, porque foi por causa dele que eu tenho essa paixão por literatura, por leitura, por ler. Foi o Leir Moraes que despertou isso em mim. É o melhor livro que eu já li na minha vida. Bola de Gude. É esse livro. Tá aqui. Inclusive, eu baixei a foto, a imagem do livro, porque a minha edição é essa aí que vocês estão vendo aí. É esse mesmo, é essa cor. Eu tenho ali guardado esse livro, com muito carinho. Inclusive, noite passada, eu vi um comentário do filho dele, um dos filhos, né, não sei quantos são, agradecendo a homenagem que fizeram ao pai dele, não é? Que faleceu infelizmente em 2015. Eu lembro que na época que foi anunciada a morte dele, eu me emocionei muito porque eu sou fã. Eu sou fã mesmo. O cara era maravilhoso. O escritor, quando ele consegue captar e expressar tocando a alma da gente, é um negócio surpreendente, é um negócio muito doido, é um negócio que não tem explicação. E eu até comentei, falei na resposta dele, agradecendo ao carinho que todos demonstraram ter pelo pai dele, o saudoso Leir Moraes. Eu fui e escrevi uma coisa: eu agradeço todos os dias da minha vida ao seu pai por ter despertado essa paixão pela literatura que eu tenho. Foi o Leir Moraes. Eu não entendo como tem pessoas na Academia Brasileira de Letras
que, do meu ponto de vista, não deveriam estar lá. Com todo respeito, tá, gente? Escrever qualquer bobagem e virar acadêmico da Academia Brasileira de Letras, enquanto tem outros escritores espalhados pelo Brasil que nem é citado, nem é lembrado, eu acho absurdo isso. Escrever, eu vou falar um negócio aqui, deixa quieto isso, não sou eu que escolho. Quem escolhe deve ter batido a cabeça, caiu do berço quando era bebê, aí ficou meio lesado, né? Ou totalmente lesado. Tem um texto organizado para vocês verem aí, não é? Que é muito interessante. E eu sugiro para você que tem alguma curiosidade, o livro não tem muitas páginas. Você que é preguiçoso, não é? Porque, por exemplo, os livros do Dan Brown têm 400 páginas. É página pra caramba. Você não vai querer. Já esse livro, Bola de Gude, são poucas páginas, não é? Você não vai morrer de tanta preguiça, não é? Dá para ler, legal. E a história, gente, é fantástica. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a história é magnífica, é maravilhosa. Eu sugiro que vocês leiam. E o livro é baratinho, você pode comprar pela internet também. O preço é acessível, tá? De 10 a 15 reais você encontra sebos na internet, pela internet você encontra tudo. E nas livrarias também, não é? Porque é um clássico. Esse livro é fantástico. Assiste aí e a gente já volta já. Agora falaremos sobre o livro Bola de Gude do autor Leir Moraes. Bola de Gude, Leir Moraes. O livro Bola de Gude do autor Leir Moraes entra em cena aqui no nosso canal Mauro Rodrigo TV e o Sapiens. Esse livro com toda certeza renderia um filme emocionante. A obra de Leir Moraes conta a história de dois garotos de classes sociais muito diferentes, porém numa idade em que a amizade não possui esse tipo de barreira, pois os dois só se preocupam em ser criança. O interessante dessa história fala sobre essa amizade de uma maneira mais profunda. Não só pela diferença de classes, mas pelo modo como cada um enxerga a vida, de acordo com o modo que é tratado em casa, pela família, e como isso influenciará no futuro de cada um. As expectativas sobre o futuro é um tema abordado de maneira muito interessante, e nos leva a acontecimentos de deixar com a voz embargada. É muito emocionante esse livro do início ao fim. Zezinho era filho de seu Bosco, operário da fábrica de tecido. Tonico era filho de família abastada, mas as coisas mudam, menos a amizade destes eternos companheiros. Leir de Souza Moraes, Rio Bonito, 4 de outubro de 1935 Rio Bonito, 13 de junho de 2015, foi um poeta, escritor, jornalista e advogado brasileiro, reconhecido por sua contribuição à literatura fluminense e à comunicação pública no estado do Rio de Janeiro. Advogado de formação, poeta por natureza, Leir Moraes é um dos poetas mais conhecidos de Rio Bonito. Nascido em 1935, mas mantém a produção e o vínculo com a cidade, já homenageada em poemas como Rio Bonito, Meu Amor. Colunista de jornais e revistas, Leir escreveu vários livros, entre eles Bola de Gude e Pé de Moleque. Leir Moraes nasceu em Prainha, Segundo. distrito de Rio Bonito, Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1935, filho da professora Anita de Souza Moraes e do fazendeiro Gentil Vieira de Moraes. São de sua autoria, poesias, sonetos, Nas Grades do Destino, Nos Braços do Passado, Breves Cantigas, Nada Mais e Céu Apagado, Contos, Contos da Casa Apagada, Os Romances, Bola de Gude, Corriola, Pé de Moleque, discursos acadêmicos, além de participações nas coletâneas, Trovadores do Brasil, A Trova no Brasil, Paisagem Fluminense, 37 poetas fluminenses, Trova sobre Maria, Quando Chega a Primavera e Trovas Fluminenses.
Pertence, entre outras, às Academias Brasileira de Literatura, Fluminense, Niteroiense, Friburguense, Tririense e Itaboraense de Letras, Internacional Três Fronteiras, Uruguaiana, Internacional de Ciências Humanísticas, Cenáculo Fluminense de História e Letras, União Brasileira de Trovadores, e também ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro e à Associação Fluminense de Jornalistas. Marcelo Jardim Faria, 14 de setembro de 2007. Denunciar abuso. Poesia do mestre. Aos versos meus, se um dia, versos meus, cruzarem a estrada de meus sonhos, não olhes para os lados, onde se fincam as cruzes brancas, de minha esperança mortas, quais marcos funestos, das pontilhas a lírica estrada, de sepultura rasas, em que se trancam as minhas esperanças. O imenso cemitério das decepções é tão cruel que fará chorar de novo. Versos meus, o amargurado pranto da angústia, que, sempre, te banhou. Segue reto, de olhar parado, mas perdido no eterno. Deixa descansar o que, por ser sublime, foi assassinado pela lança, envenenada da incompreensão. Não te curves, versos meus, em respeito às minhas mágoas, e em revide a ingratidão. Do que tanto amaste, solidários passaremos, com o peso da derrota, e as lágrimas dos vencidos, mas com a altivez dos que sabem perder. Não te voltes, nunca, versos meus, para que fico no passado, pois, se o passado fosse bom, estaria presente, e seríamos felizes. É a minha singela homenagem a esse grandíssimo escritor. Eu agradeço mesmo do fundo do meu coração. Se eu não tivesse lido esse livro, Bola de Gude, eu não sei se eu teria esse amor que eu tenho pela literatura. E ele, o Leir Moraes, ele fez com que eu sentisse a vontade de algum dia ser um escritor também. Ele me fez sonhar com essa possibilidade, apesar de achar que eu não tenho essa competência, é claro. Mas ele deu esse sonho para mim, de poder me expressar com palavras, contando histórias de vida, de sofrimento, de amor, de situações que acontecem no dia a dia. Todos nós já presenciamos situações assim bonitas, histórias de amizade, histórias familiares, histórias de amor não correspondido, histórias de todos os tipos. E é bonito a gente ler e também a gente poder escrever sobre isso, colocar para fora as nossas emoções com palavras. Eu acho que a literatura é uma das maiores artes, assim como o teatro, a interpretação, que caminha junto. Sem um, o outro não existe, não é? Dizem que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Eu acho que depende do ponto de vista. Eu imagino que a arte, isso é o que eu penso, é que imita a vida. Porque a vida é algo que acontece. E a arte é uma reprodução daquilo que algumas pessoas vivem, ou que todas as pessoas vivem. Então eu acho que a arte é que imita a vida. O meu pensamento é assim. A vida é uma coisa assim, que acontece de forma natural. E a arte é uma reprodução. É como se fosse uma xerox, uma cópia de situações que já aconteceram. E quando aparecem escritores, pessoas assim com a sensibilidade dessa forma aflorada, parece um jardim de sensibilidade. São tantas formas que esses escritores, que são fantásticos do meu ponto de vista, têm de demonstrar a sensibilidade e de conseguir entrar em nosso cérebro, em nossos corações, mostrando para a gente como os sentimentos são importantes. É essa coisa da sensibilidade, da emoção. Eu acho fantástico. Então, parabéns aí ao Leir Moraes. Para mim, ele está lá no topo
dos maiores escritores aqui do nosso país. Eu coloco no mundo, né? Mas eu estou falando aqui mais ou menos dos dois maiores para mim aqui no Brasil, que é o Machado de Assis e também o Leir Moraes. É claro, gente, como eu disse, existem outros escritores brasileiros que já partiram, que eu também sou fã. Bom, gente, humildemente eu tenho que mais uma vez parabenizar Leir Moraes. E é sério mesmo que eu estou falando. Se você não tem costume de ler, tenta ver esse livro Bola de Gude, que eu tenho certeza que vai mudar a sua cabeça com relação a isso. A leitura, ela abre um leque na sua mente para você adquirir mais conhecimento. Quanto mais você lê, mais você aprende. Você desenvolve a sua mente com a leitura. Tem muita gente que tem preguiça, e a preguiça te impede de se tornar mais inteligente do que você é. Existem dois tipos de situações. Tem o leitor e tem o leidor. O leitor é aquela pessoa que lê e entende o que está lendo. O leidor é aquela pessoa que lê e não entende nada do que leu. Estão entendendo? Então, o conselho que eu dou é treine a sua leitura. Comece com livros com menos páginas, né? Aí você vai desenvolvendo, vai adquirindo a paixão pela literatura, pela leitura, e vai acabar lendo livros com mais páginas, não é? Eu tenho certeza que você vai gostar. O prazer é comparável à bateção de virilha, é orgasmático. Estou sendo sincero para vocês. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.